Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui um vídeo, resenha, tutorial, primeiras impressões, tudo juntos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A Candice Berenice lançou uma paletinha nova, lançou agora pro Dia dos Namorados. Eles lançaram essa paletinha de sombras. Gente, olha essa embalagem, que coisa mais linda, toda rose gold. Essa é Para Falar com o Olhar, Adoro Rosés. Eles já tinham lançado uma outra paletinha que era o Adoro Nudes. Eu cheguei a fazer um vídeo dele, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, que eu não tinha gostado da paleta. Assiste depois lá pra ver, mas eu basicamente achei que as cores no olho acabavam ficando todas iguais. E eu estava com uma expectativa muito boa dessa paleta, porque eu falei, não, eles têm que ter melhorado isso, tem que ser diferente. E aí eles lançaram essa paleta, Adoro Rosés, como eu disse pra vocês. A embalagem é a mesma da anterior. Eu não tenho a minha paletinha mais, como eu não gostei dela, acabei passando pra frente. Mas é a mesma embalagem, que, por sinal, é a mesma embalagem da Naked 3 também. Ó, elas têm a mesma embalagem assim, tá vendo? Tipo, a mesma proposta de embalagem. A diferença é no metal mesmo, que a da Candice Berenice é mais leve. A da Naked, a da Urban Decay, ela é mais pesada. Essa daqui é uma paleta bem levinha mesmo. O metal super bonito, a paleta inteira ela é bonita. Ela vem com esse espelho bem grande e muito bom na tampa, o que eu acho muito legal. E aqui são as sombras, né? São 12 cores de sombras. E ela também acompanha um pincel que a gente já vai falar deles. Então, ó, são 12 cores de sombras, sendo 3 cores com brilho. E as outras todas são mates. E elas trazem esses tons rosés mesmo, que são esses tons que estão em alta, mais avermelhado. Ela não é uma paleta tão avermelhada e nem tão alaranjada. Ela é mais rosada mesmo. Bem rosé, como o próprio nome dela diz. A Make tem uma sombra bem clarinha pra iluminar e uma sombra preta e várias sombras de transição nudes. Então, pra quem gosta de maquiagem nude, mas quer se arriscar um pouquinho mais na cor, essa paleta é incrível. Ainda mais porque esses tons combinam com quase todos os tipos, acho que com todos os tipos de pele, cor de pele. Dá pra fazer maquiagens mais elaboradas, maquiagens mais simples, são tons que estão super em alta, então... E muito legais. E aí vem junto também na paleta um pincelzinho. Ó, vem esse pincelzinho que é um pincelzinho duplo. Então, de um lado ele tem um lado de aplicar sombra, que é um lado bem firmezinho. E do outro lado ele tem um lado de esfumar, que tem bastante cerda, ele é macio, só que ele é curtinho, tá? Então ele esfuma com bastante precisão, ele aplica com bastante precisão a sombra e dá uma esfumada de leve, tá? Vocês vão entender bem no tutorial que eu fiz pra vocês. Eu já vou analisar com vocês cor por cor e depois vai ter um tutorial meu testando a paleta pela primeira vez e dando as minhas considerações sobre o que eu achei na paleta. Mas vamos falar de preço da paleta. A paleta custa R$ 129,90, ela já está à venda. Ela vem 12 cores, um pincel duplo e mais um espelhinho. Se você for dividir por 12, que é a quantidade de sombras, acaba saindo R$ 10,82 por sombra, então é um preço muito legal. Vem 1 grama de sombra de cada cor, são 12 gramas no total, então cada cor tem 1 grama. A Candice Berenice também tem sombras unitárias que vende em potinho, que custam R$ 25,90. E a versão em refil, que é mais barata, custa R$ 19,90. As sombras em refil e no potinho, elas têm 1,5 gramas, tá? Então, na paleta tem menos 5 gramas, que é o que eu acho que é super compensado por estar num estojo, um estojo bonito, com espelho, com pincel aplicador. Então eu já gostei muito do preço de primeira, achei que é um preço muito legal. E aí, junto com esse lançamento, eles lançaram 2 cores de batom. E o mais legal é que eles vêm nessa embalagem com a tampa rosé. Eles são edição limitada, tá? Então são essas 2 cores lindas. Uma é um tom que chama Amendoali, que é um tom de nude, bem amendoado mesmo. E esse é o Ameixali, que é um roxinho um pouquinho mais aberto. Eu vou testar ele junto com vocês também. A fórmula é a mesma dos batons da Candice Berenice, que é uma fórmula que eu gosto. Inclusive eu já estou usando nude nos lábios. Mas depois do tutorial eu mostro certinho as 2 cores pra vocês. Ó, eu tô fazendo na ordem, então essas são as 4 primeiras cores, que são as mais clarinhas mesmo. Então tem um tomzinho, ó, de nude, que ele é um nude levemente rosadinho. Essa é uma cor com brilho, essa primeira é opaca. Essa é a primeira cor com brilho, que ela é maravilhosa, ela é muito linda. Essa segunda cor é um tom de chocolate, é um marrom mais chocolate. E a quarta cor é como se fosse um chocolate com bastante leite. E ele é um pouquinho mais frio também, esse é um pouquinho mais quente. Ó, as outras 4 próximas cores, essa também é uma cor com brilho, é um vermelho, é um avermelhado com bastante brilho. Aí a gente tem 2 marrons bem similares,
Esse primeiro marrom é um pouquinho mais claro, esse é um pouquinho mais escuro. Mas talvez nos olhos mesmo a gente consiga ver uma diferença maior. Mas o primeiro, ele é mais alaranjado e o segundo, ele é mais escuro, mais chocolate mesmo. E essa que é a minha cor preferida, que é a cor que super se destaca, que é tipo um pêssego, um rosa coral com pêssego. É a cor mais bonita, tanto que foi a primeira cor que eu usei no tutorial. E por fim, as 4 últimas cores, então, um marrom bem escuro, bem chocolate mesmo. Esse tom é um tom de roxo com uns brilhos dourados, meio rosados. Esse é um roxo, é um marrom meio... Ele tem um fundinho roxo, sabe? Ó, dá pra ver que ele é um marrom rosado, meio vinho, meio bordô. E por fim o tom de preto, que é super preto, super pigmentado. Bom, como a gente analisou as cores, então, são cores bem neutras, bem rosadinhas. Eu vou mostrar pra vocês a comparação dela com a Naked 3 e com a Naked Heat, pra vocês verem que elas não são semelhantes com nenhuma das duas paletas, tá? Nenhuma das duas paletas são semelhantes com a da Quintes Berenice. Ó, aqui estão as duas paletas. A de cima é a Naked 3, que é em tons de rosa. E a de baixo é da Quintes Berenice. Dá pra ver que, ó, que elas não são parecidas. A da Quintes Berenice tem uma variedade maior de tons, enquanto a Naked 3, ela fica nesses mesmos tons de rosinha claro, tá vendo? Tem poucas cores de rosa escuro. E eu achei que elas não se parecem mesmo. E agora, comparando com a Naked Heat, que foi a última que foi lançada. A de cima é a Naked Heat, a de baixo é da Quintes Berenice. Dá pra ver que a Naked Heat é ainda mais avermelhada e alaranjada. Ela tem tons de fogo mesmo, tons super quentes. Enquanto da Quintes Berenice, ela não foca tanto nesses tons quentes e vermelhos. Ela passa por uma variedade maior de sombras menos avermelhadas e levemente mais frias do que a Naked, que é super avermelhada e super quente mesmo. Então elas também não são similares, tá? Bom, mas então é isso. Agora eu vou deixar vocês com o tutorial e no tutorial eu falo sobre pigmentação, sobre a textura, sobre esse esfarelo, o que eu achei do tom na pele. Vocês vão conseguir saber um pouquinho melhor da paleta. E então vamos lá. Bom, então vamos começar. Já estou com a pele limpa e preparada e eu não passei primer, tá? Eu tô com corretivo e bem pouquinho de pó mesmo. Eu acho que se eu passasse primer ia ajudar na fixação e a gente quer analisar bem como é a pigmentação e como a sombra realmente fica na pele. Eu vou começar com essa sombra aqui, ó, que é uma sombra meio rosada. Ela é bem aberta, bem chamativa, assim, né? A sombra que mais se destaca na paleta. E eu vou pegar com o próprio aplicador, com o pincel mesmo que veio do lado de esfumar. Vou pegar ela porque eu quero usar ela no meu côncavo. E aí, então, eu vou aplicar ela bem aqui, assim, na dobrinha do meu olho. Eu não peguei muito produto porque eu fiquei com medo de manchar. Eu vou passar essa sombra esfumando pra cima, porque eu quero, na verdade, que esse esfumado fique bem alto. Porque depois do côncavo mesmo, na dobrinha, eu quero usar uma outra cor. Mas eu quero que a base desse meu esfumado seja esse tom de rosa, que é um rosa bem bonito, assim. Ó, a princípio dá pra ver que a sombra ela é bem pigmentada mesmo. Essa sombra, ela esfarelou bem pouquinho, tá? Esse pincel de esfumar, ele é bem preciso, sabe? Ele concentra bem a cor, ele não faz um super esfumadão aberto. Eu acho que eu vou vir com um pincel limpo de esfumar. E ele é maior também. E vou esfumar, vou fazer movimento de vai e vem. E vou subir bastante essa cor. Ó, eu fiz esse esfumado bem marcadão mesmo, tá vendo? Eu subi bastante ele. E eu sempre fui esfumando com esse pincel de esfumar que ele é maior. Mas pra fazer um esfumado bem certinho, bem concentrado mesmo, eu acho que esse pincel que vem na paletinha, ele vai ser ótimo, porque ele marca super bem, ele é bem preciso. E aí agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, fiz os dois côncavos, né, bem marcadinho, e eu amei a cor dessa sombra. Ela é tipo um avermelhado, ela é um rosa avermelhado, muito bonito, muito fácil de esfumar, e quando você esfuma ela não some, ela realmente vai esfumando mesmo, a cor fica concentrada, muito bonita mesmo. Já gostei muito dessa cor, ela esfarela bem pouquinho, como eu disse pra vocês, tá? Aí agora eu vou usar essa primeira cor, que é uma cor opaca também. Ela é um clarinho, ela é levemente rosadinha, ela não é um branco, ela é mais um branco rosado. Aí eu vou pegar ela com, ó, deu pra ver que ela esfarela, tá vendo? Ó. Ó, deu pra ver que ela esfarela bastante, ela se esfarela um pouquinho mais. Peguei com a outra ponta do pincel da Quintes Berenice. Geralmente, quando a gente pega sombras com pincéis como esse, que é um pincel bem firme,
a sombra tende a esfarelar mesmo, tá? E aí eu vou aplicar no cantinho interno do meu olho. E eu adoro quando a sombra clarinha, ela puxa pro rosado. Eu acho que combina mais com o meu tom de pele, fica bem bonitinho. E como vocês sabem, eu gosto de um cantinho interno bem iluminado. Ó, ela é super pigmentada a sombra e ela realmente, ela esfarela mais do que a outra. Mas o pincel também ajuda a esfarelar por ele ser bem firme. Gostei que ela é pigmentada, porque geralmente acontece às vezes de algumas sombras clarinhas, elas sumirem. Na hora que você aplica, ela sobe e parece que você não aplicou nada. Aí você tem que ficar aplicando um monte. As paletas da Tarte tem isso, das sombras bem clarinhas, opacas. Elas sobem na pele. Essa daqui, ela fica bem branquinha, ó. Acho que vocês conseguem ver que ela ficou bem branquinha mesmo. Esse pincelzinho é bom pra iluminar embaixo da sobrancelha, porque a gente consegue ir com bastante precisão aonde quer iluminar. E eu iluminei até aqui. Ó, agora eu vou pegar o marrom do lado desse rosa avermelhado que a gente pegou. Vou pegar o marrom com o mesmo pincelzinho também, o pincelzinho de esfumar. Vamos ver. Ó, essa sombra já não esfarela tanto quanto a clarinha. Ela esfarela bem pouquinho e dá pra ver que vem bastante produto no pincel, tá vendo? Eu gosto disso, eu gosto que vem bastante produto e a sombra é bem pigmentada, dá até pra bater pra tirar um pouquinho do excesso. E aí esse marrom, eu vou focar ele bem de levinho aqui, ó, bem na dobrinha mesmo do olho. Eu vou só colocar bem de leve na dobrinha pra escurecer essa dobrinha e ficar meio que um degradê. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, com a mão bem leve, pra não fazer uma marcação muito grande, ó. E dá pra ver que esse pincel de esfumar, ele concentra bem a cor. Bem aonde você coloca o pincel mesmo, ele concentra a cor. Aí é só você ir esfumando, ou tirando um pouco de pressão da mão, que você consegue esfumar e não deixar nenhuma marcação. Ó, ele fica mais marronzinho, tá vendo? E essa sombra também, ela esfuma super bem. Ela não some quando a gente esfuma, que às vezes acontece, né? A gente vai esfumar a sombra sai. Ó, dá pra ver que ela é muito pigmentada. O pincel de esfumar não é meu preferido. Eu prefiro pincéis que são mais molinhos. Esse ele é bem firme. Mas, ó, dá pra ver que ele faz um esfumado bem legal mesmo assim. Gente, eu vou basicamente usar só esse pincel mesmo, com exceção do de esfumar que eu apliquei. Que eu ajudei a esfumar aquela hora. Eu vou pegar de novo esse pincelzinho de aplicar sombra. E agora eu vou na segunda cor, que é uma cor com bastante brilho. Vamos ver como ela fica na pele. Eu vou pegar com esse pincel. Não esfarelou, tá vendo? Ó, essa cor não esfarelou. E ela parece ser bem bonita mesmo. É um rosa bem clarinho, com bastante brilho. Eu vou aplicar ela aqui no 1/3 da minha pálpebra. Às vezes essas sombras com brilho, elas são meio difíceis. Aqui, ó, tem que pegar com emoção mesmo na paleta. Você tem que fazer um pouquinho mais de força, porque ela parece que é mais prensada. Acho que por conta do brilho. Porque se ela fosse mais pigmentada assim, esfarelasse mais, eu acho que o brilho não ia fixar. Olha este brilho! Ó, passei aqui no cantinho interno. Muito, muito, muito bonito. E realmente, essa sombra você tem que vir com um pouquinho mais de força. Ela até parece que ela fica meio ela é meio cremosa, ela é bem macia. Eu passei o dedo aqui agora, ela é super macia. É uma sombra muito boa também para aplicar com os dedos. E ela fica um rosinha claro, meio champanhe, ó. Muito bonita mesmo. Vou passar agora do outro lado. E esse pincel mais firme é ótimo para passar esse tipo de sombra. Porque ele faz bastante pressão mesmo para aplicar, só que, como eu disse para vocês, tem que ter um pouquinho mais de força pra pegar essa cor dessa sombra. Agora eu vou pegar essa sombra aqui, que também é uma sombra com brilho, tá vendo? Mas ela é mais avermelhada. E eu passei o dedo nela, eu vi que ela é bem durinha também, então dá pra pegar assim com bastante emoção a cor. Aí agora ela eu vou aplicar nessa metadezinha mesmo pra fazer um degradê. Vou aplicar então aqui nesse restante, nesse meinho, e vou deixar o cantinho aqui de fora sem, porque nele eu vou aplicar uma sombra mais escura. Assim como a outra sombra, essa sombra você precisa pegar uma maior quantidade pra aplicar, tá? Elas são bem prensadas mesmo. Mas não achem que isso é uma coisa ruim, porque se elas não fossem prensadas assim bastante, a gente ia passar
o brilho ia sair todo voando e não ia aderir na pele. Quando ela é um pouquinho mais prensada assim, ela adere melhor na pele. E ó, deu pra ver que as sombras são diferentes. Quem assistiu meu outro vídeo, que eu já falei aqui dele pra vocês, da outra paleta, uma coisa que me decepcionou muito na paleta da Quintes Berenice, a primeira, foi que o brilho das sombras eram todas iguais. Tipo, as sombras eram diferentes, mas o brilho era o mesmo. Então, quando você aplicava na pele, você meio que tinha a sensação de que tudo ficou da mesma cor, porque o brilho era igual. Essa sombra não, essa sombra deu pra ver que o meinho ficou rosado e o comecinho tá bem clarinho mesmo. É uma sombra também muito bonita em tons de avermelhado, que tá super usando agora, ó. Muito bonita mesmo, eu gostei dela. Ó, agora eu vou usar a penúltima cor, que é esse tom de marrom meio arroxeado. É um tom bem escuro e eu vou aplicar ele com o lado de esfumar, tá? Com muito cuidado. Então eu vou pegar um pouquinho dele aqui. Ó, e dá pra ver que as sombras mates, elas não esfarelam tanto as escuras. Aquela primeira cor mesmo esfarelou e ficou até a marquinha do pincel onde eu passei. Mas, por enquanto, a textura das sombras estão, olha, de parabéns, eu estou amando. Essa é aquela hora da maquiagem que ou vai cagar tudo ou vai dar certo. Eu vou, então, pegar a cor mais escura e com muito cuidado eu tô fazendo esse cantinho externo. O bom de já fazer com esse pincel é que ele já esfuma e já aplica ao mesmo tempo. Mas dá pra ver, ó, que a sombra, ela esfarela. Tá vendo que ela cai aqui embaixo? Ela caiu super. E aqui também na região do nariz, eu não sei se vocês conseguem ver, eu também tô com sombra. A minha pele tá pronta e eu passei bastante pó. Então, quando eu for limpar, é só eu passar um pincel de pó com bastante cuidado que dá tudo certo. Ó, mas é um roxo escuro muito bonito. E deu pra ver que, ó, como ela esfuma super bem. Uma sombra, ela se mescla com a outra com muita facilidade, ó. Gostei bastante disso. Ó, esfumei dos dois lados, né, a sombra escura. Gente, estou amando essa paleta. Aí eu vou voltar com a cor mais clarinha com brilho. Vou passar aqui no cantinho interno. E eu tô usando o pincelzinho mesmo que veio. Vocês viram que eu usei o pincel quase que só ele. Eu só usei um pincel de esfumar maior, porque eu acho que é mais fácil pra fazer todo aquele esfumado. Mas daria pra fazer com esse daqui também, tá? Mas como ele é muito firme, ele é um pouquinho mais difícil de fazer esse trabalho. Aí eu vou pegar a cor intermediária que a gente passou no meinho. Vou passar aqui embaixo também, no meio. E aí a gente vai pegar esse roxo mais escuro e passar aqui no cantinho, unindo aqui, ó, com o cantinho de cima. Olha, os olhos é isso, tá pronto. Eu vou finalizar, vou passar um lápis beijinho na linha d'água, um delineador e máscara e cílios postiço. E aí eu volto aqui porque tem duas cores de batom pra mostrar pra vocês. Bom, e agora a gente vai fazer a aplicação do batom. Eles lançaram duas cores novas junto com a paletinha. A embalagenzinha deles, ó, também é douradinha, como eu já mostrei pra vocês. E eles são edição especial. Então eles têm duas cores. O Amendoali, que é uma cor realmente de amêndoas, e o Ameixali, que é uma cor de ameixa mesmo. Eu fiz uma swatch aqui na mão, ó, pra mostrar pra vocês. O Amendoali é esse nude, que tem realmente um tom de amêndoa. Ele é meio pêssego, tá vendo? Ele é um nude bem pêssego. Eu amei a cor dele. E esse é o Ameixali, que ele é um roxo bem vibrante. Ele não é um roxo ameixa casca. Eu acho que ele é um roxo ameixa dentro da fruta. Ai, gente, que definição péssima. Mas ele é muito bonito esse roxo, ó. Ele é lindo. As duas cores são bem pigmentadas, mas eu achei que passando na mão, o nude, ele tem maior cobertura. O Ameixali, ele é um pouquinho mais líquido, assim. Você tem que passar um pouquinho mais de produto, fazer uma segunda camada pra pigmentar. Então, vamos passar. Eu sou mais do time do nude, vocês sabem, né? Eu uso batom, eu uso até batom mais escuro, mais colorido, mas é um pouco mais difícil de eu usar. Então, eu vou passar o Amendoali, até porque foi o meu preferido. Ó, ele é bem marronzinho mesmo, ó, tá vendo? Gente, que cor de batom mais linda. Ó, passei então o Amendoali. Gente, ele é a cor de nude que eu amo, a cor que eu gosto. Ele fica bem pêssego. Em mim ele até ficou meio alaranjadinho, né? Ele não ficou um nude quente, ele ficou um nude mais diferente, assim, uma cor de amêndoas mesmo.
Eu gosto muito dos batons líquidos da Candice Berenice porque eles têm uma textura muito gostosa, eles são muito fininhos, então a aplicação fica fininha e eles não descascam com o tempo. Às vezes quando o batom é muito mate, muito seco, ele começa a soltar uns farelos, ele começa a sair, sabe, ele começa a craquelar. E o da Candice Berenice isso não acontece comigo, porque ele não é tão mate que fique super seco. Ele é um pouquinho mais flexível. Ó, e ele já tá secando, ele demora um pouquinho mais para secar, mas ó, ele já tá mate, opaco. Amei essa cor, amei demais. Bom, então é isso, né? Vou fazer então um apanhado geral no que eu achei de tudo pra vocês. Gostei muito das cores de batom, especialmente esse nude, porque é um tom que eu adoro. É um dos tons que eu mais gosto, assim, pra batom. Eu acho que combina com tudo, com qualquer ocasião, qualquer tipo de maquiagem. Fica bonito, fica chique. E o roxo também é bem bonito mesmo. Ele é bem mais aberto do que eu imaginava, o que eu gostei, achei bem legal. E os batons líquidos da Candice Berenice, como eu disse pra vocês, eles custam R$ 37,90. Agora, em relação à paleta. Cadê a paleta? Vou pegar a paleta. Gente, eu amei essa paleta. Claro que eu não usei as 12 cores. Eu contei que eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores. Usei 6 cores da paleta, então eu usei metade das cores. As cores que eu usei, eu gostei demais. Gostei muito da pigmentação. Achei que algumas esfarelam, outras são mais durinhas, mas eu acho que isso é ok. Achei que elas não ficam todas iguais no olho, você realmente consegue ver a diferença de um tom pro outro. Gostei que tem bastante tom mate, só tem 3 sombras com brilho. Gostei bastante porque o que me decepcionou na outra paleta foram que as sombras com brilho ficavam, tipo, tudo do mesmo jeito no olho. E com essa isso não aconteceu. A embalagem é ótima, ela é bonitinha, ela não é pesada. Os tons estão super em alta agora, são super tendência, são tons muito bonitos, ó. E tem bastante marronzinho. O que eu gostei bastante, tem muito marrom de transição. Pra usar no côncavo, as cores com brilho são muito bonitas. Gosto que tenha um preto e que tenha uma cor clarinha também na paleta, porque você consegue levar realmente só essa paleta se você for viajar. O pincel que vem junto eu achei bem legal. O lado de aplicar sombra, ele é bem firme, mas isso é legal para sombras com brilho, porque ele deposita a cor assim, bem depositada mesmo, sabe? Com bastante força, com bastante precisão, digamos assim. O lado de esfumar, eu gostaria que fosse um pouquinho maior, as cerdas fossem um pouquinho mais compridas, porque eu achei que elas são muito curtinhas, isso faz com que você concentre mais a cor do que esfume, tanto que eu usei um pincel mais fofinho para poder esfumar melhor. Mas, em compensação, eu fiz toda a maquiagem basicamente usando esse duo de pincéis que veio junto. Só usei mesmo o outro para esfumar melhor, porque eu achei que era mais rápido, mais fácil. Mas o pincelzinho é bem legal. Eu gostei muito da paleta, gostei muito do preço dela, gostei muito das cores, gostei de tudo dela mesmo. Essa versão eu adoro rosés. Fiquei muito surpresa, porque a primeira versão eu não tinha gostado, mas essa eu amei mesmo. E como eu mostrei pra vocês, elas têm umas cores ou outras similares às paletas da Naked, mas elas não são iguais, não é uma paleta cópia mesmo. É uma paleta só dos mesmos tons que diversas marcas estão lançando atualmente, porque são tons que estão em alta mesmo. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like. Não esquece também de se inscrever no canal se você não é inscrita. E também de clicar no sininho para ativar as notificações, para você receber tudo no seu celular. E me seguir no Instagram, que é Bripoca23. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!